O assunto de hoje é sobre extintores. Esse aqui, por exemplo, é o do meu veículo, já está há mais de 2 anos aqui no meu estúdio. A pergunta que muitas pessoas fazem: o extintor ainda é obrigatório? Em quais veículos ele é obrigatório? E naqueles casos em que o extintor não é mais obrigatório, se a pessoa estiver com ele lá dentro, no habitáculo do veículo, com ele vencido, pode acarretar infração de trânsito? Bom, nesse vídeo a gente vai esclarecer esse assunto. Espero que de uma vez por todas. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à segurança e à educação para o trânsito e principalmente a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Caso você já goste do nosso conteúdo e queira conteúdos adicionais, me segue lá no Instagram, @Manual do Trânsito, porque a gente faz vídeos complementares aos que são feitos aqui no canal. E caso você ainda não conhecia, mas gosta de todo esse universo do trânsito e da mobilidade humana, se inscreva aqui no canal. Um pequeno histórico é importante que você saiba: os extintores passaram a ser facultativos para determinados tipos de veículo, que eu já vou dizer quais são, em 2015, mas com base numa pesquisa de 2014, onde mostrou que mais de 2 milhões de veículos no Brasil haviam sido alvo de sinistro. Desses 2 milhões, 800 veículos foram por incêndio, sinistros ocasionados por incêndio. E o mais curioso, desses 800, apenas 3%, 24 pessoas utilizaram os extintores. Ou seja, foi comprovado por quem apresentou a pesquisa de que o número de veículos que atualmente pegam fogo no contexto geral dos sinistros é muito baixo, e mais baixo ainda é o percentual de pessoas que utilizam na prática. Por isso justificou-se a não mais obrigatoriedade em determinados tipos de veículo. Por que eu digo determinados tipos de veículo? Porque ainda veículos como caminhão-trator, ônibus, micro-ônibus de determinadas categorias e alguns de transporte coletivo de passageiros são obrigatórios. São facultativos, ou seja, deixou de ser obrigatório para automóveis, utilitários, caminhonetes, caminhonetas e também triciclos de cabine fechada. Só que a resolução 919 de 2022, que na verdade consolidou a primeira, lá de 2015, a 556, que não está mais em vigor, mas que trouxe o mesmo texto, traz aí uma informação que acaba tendo aí uma contradição. Olha só. No artigo 2º, onde ele fala da obrigatoriedade dos extintores em determinados veículos e da facultatividade nesses que eu acabei de citar, ele traz aqui, no parágrafo 3º, o seguinte: os proprietários de veículos que optarem por instalar o extintor de incêndio devem seguir as normas dispostas nesta resolução. Ele diz logo que é facultativa por opção do proprietário a instalação dos veículos que eu citei, mas diz que esses que optarem têm que cumprir a resolução. No artigo 3º, ele fala o seguinte aqui, parágrafo 2º. Os proprietários de automóveis, utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada que optarem pela utilização do extintor devem utilizar extintores de incêndio com carga de pó ABC. Basicamente, o que é que ele está dizendo? Você usa no seu automóvel, por exemplo, se quiser, mas se você for usar, tem que ser cumprindo o que essa resolução fala e tem que ser do tipo ABC, que é o mais moderno. E continua. Lá no final, ele diz o seguinte, o descumprimento, no artigo 8º, o descumprimento do disposto nesta resolução sujeita o infrator à aplicação das sanções previstas no artigo 230, inciso 9 e inciso 10. Esses incisos citados pelo CTB é a infração de conduzir o veículo sem possuir equipamento obrigatório ou estando inoperante ou em desacordo como estabelecido pelo CONTRAN. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: peraí, como é que eu posso autuar alguém por estar com um equipamento que é facultativo pela infração de não estar com equipamento obrigatório ou por estar com ele inoperante, sendo obrigatório? Uma grande contradição. Mas em 2020, essa questão aí ela foi esclarecida pelo antigo Denatran, que hoje chama-se Senatran. Uma nota informativa trouxe a seguinte informação. Bom, nessa nota informativa aqui foi sobre justamente este tema que a gente está tratando aqui. Eu não vou repetir os argumentos que foram utilizados. Ele diz aqui num ponto importante: preliminarmente destacamos que a resolução 556, que foi alterada pela 919, que eu li agora, mas que o conteúdo é o mesmo,
não proibiu o uso do extintor, apenas tornou opcional por determinados tipos de veículos. E aí ele traz aí a norma, como se diz, mas o importante está aqui, ó. 3. Assim, esclarecemos que para os casos em que o uso do extintor é opcional, haja vista que o uso de extintor de incêndio trata-se de ato voluntário do proprietário, os veículos não serão objeto de fiscalização. Ou seja, mesmo a resolução do CONTRAN trazendo aí uma possível contradição, o Denatran, né, à época, já se posicionou desta forma, o que é bastante coerente. Agora, qual é a minha opinião? Nem todas as pessoas, nem todos os agentes de trânsito têm conhecimento dessa nota informativa. Alguns entendem que a nota informativa não pode ir de encontro ao que está na resolução, o que de certa forma faz sentido, mas o que é que eu gostaria de alertar? Por mais que a resolução traga essa norma, por mais que não faça nenhum sentido alguém ser autuado por equipamento obrigatório se ele não é mais obrigatório, ainda assim, por existir essa possibilidade de interpretação, o meu conselho é: faça como eu. Tire do habitáculo do seu veículo. Deixe na sua casa, até mesmo no porta-malas, não vai ter problema nenhum. Agora, estando ele no local destinado ao extintor, corre-se o risco de ser autuado e corre-se o risco também por pessoas que vão julgar um possível recurso seu manter essa penalidade. Não se deve autuar, mas é possível sim que você seja autuado, então não custa nada se prevenir. Espero que a informação tenha sido útil. Se essa informação foi útil para você, manda para alguém. Talvez ajude outras pessoas a tornar esse conhecimento aí mais difundido. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.